som agora, tá bom. É uma alegria poder estar aqui com vocês, participando das atividades da casa, e esse povo tão amigo, tão querido, que é o povo aí do Rio Grande do Sul, da cidade de Guaíba. Além da Cida, temos o Cadinho e muitos outros amigos daí. É sempre uma alegria quando a gente pode ir para o Rio Grande e poder rever amigos tão queridos que nos acolhem. O gaúcho tem um acolhimento diferenciado. A minha esposa gosta muito daí do Sul, ela é do Paraná, aí é quase gaúcha, né? Quase gaúcha, e a família dela é de Santa Catarina e do Paraná. Então, a gente já teve aí várias vezes, passeando também na Serra Gaúcha, aí na região de Porto Alegre e Guaíba, e é uma maravilha, tá? Que Deus nos abençoe, nos inspire e nos mantenha em sua paz. Bom, a gente vai falar, então, cerca de 45 minutos, e aí vamos abrir para 15 minutos de perguntas, tá? Então, a gente vai precisar que vocês formulem perguntas sobre esse tema. As perguntas fáceis eu respondo, e as difíceis a Cida responde, tá bom? Eu tô vendo que ela já está de joelhos ali, já orando para as perguntas serem fáceis, né? Brincadeira, pessoal, tá? Vamos em frente, então. Vou pedir, então, a autorização que ela libere aí os slides para a gente. Eu vou começar a projetar agora. Bom, pessoal, para falar sobre apocalipse e transição planetária, nós precisaríamos de várias horas. A gente precisaria de um seminário, na verdade, sobre o tema, tá? A gente tem já gravado, são 4 DVDs ou um CD de MP3 ou um pendrive, tem também pendrive. E vocês também podem assistir no YouTube. Tem uma playlist com todas essas palestras, e vocês podem conferir as melhores versões das minhas palestras, e estão nas playlists daqui específicas, tá bom? Então, a palestra primeira foi sobre 2012, na época da profecia maia, a gente fez um estudo sobre o final dos tempos, né? Que não é final do mundo. Nas escrituras cristãs está escrito final dos tempos, ou seja, final dos éons, como está em grego. Éons é tempos, ciclos, períodos, épocas. Não é final do planeta, não há uma previsão da destruição do planeta. Há previsões de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de maremotos, mas não da destruição do planeta. Que, claro, como na criação tudo nasce, evolui e se destrói para se regenerar, o planeta Terra também vai passar por isso, né? Mas não vai ser nem em 2012, nem nesse período agora. Tem uma previsão dos astrônomos, daqui a 5 ou 10 bilhões de anos, o Sol ele vai se tornar uma gigante vermelha, então ele vai se expandir e vai englobar todas as órbitas aí de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e vai realmente haver uma grande destruição, enfim, mas daqui a 5 ou 10 bilhões de anos. Pessoal, daqui a 5 ou 10 bilhões de anos, se a gente não tiver virado o espírito superior, está até precisando mesmo pegar um calorzinho, né? Aliás, nesse frio que está fazendo aí, deve estar frio aí, Cida, deve estar muito frio, até que não seria mal, né? Eu soube que o frio está bem intenso esse ano, ainda bem que a gente está aqui em Brasília, e fica friozinho, mas não fica muito, não. E aí tem palestras sobre desencarnes coletivos, né, essas tragédias coletivas, como é que a doutrina espírita enxerga e explica essas questões, é muito interessante também. Tem palestras específicas sobre a transição planetária, como é que é o apocalipse na visão espírita, então como interpretar da melhor maneira, e aí a gente precisaria de muitas horas para falar sobre apocalipse, tá? Os mecanismos de lei de causa e efeito, então como é que acontece? Será que se a gente matou nesta vida, a gente vai necessariamente ser assassinado em outra? Ou não? Não é? E a gente aprende com Jesus e com a própria doutrina espírita que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente resgata apenas o mínimo daquela grande parcela de equívocos que a gente contraiu em atacado, como dizia o nosso querido Chico Xavier. Né? Tem um livro que ele fala que é Chico Xavier pede licença, e também Astronautas do Além. Ele analisa, por exemplo, aqueles incêndios nos edifícios Andraus, edifício Joelma também, e mostrando como é que aqueles espíritos chegavam, né, como vitoriosos no mundo espiritual. Escadas, né, aeronaves fluídicas apareciam, recebendo aqueles espíritos que eram recebidos como vitoriosos, cumprindo aquela etapa da sua evolução.
Tem também a palestra sobre mundos de regeneração. Como é que são os mundos de regeneração? Então, como é que será a Terra daqui mais algum tempo? Como é que ela vai se tornar? Bom, a gente não tem todos os detalhes, mas tem muitas perspectivas maravilhosas, e ao mesmo tempo, no livro Nosso Lar, a gente aprende como é que é uma cidade espiritual, só que lá é espiritual, né? Muito mais avançada do que a nossa, inclusive com vários equipamentos que só hoje é que a gente tem aqui na Terra, como a televisão, os projetores, né? Enfim, que a gente chama data show aqui, tudo isso já tinha nosso lá na década de 40 e muito melhores, né? Muito mais maravilhosos do que os nossos aqui. E a gente também, nos DVDs e CDs e pendrives, coloca também sempre palestra sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, se a Bíblia condena ou não o espiritismo, tá? A gente tem uma extensa bibliografia, desde o Novo Testamento, a Bíblia, um livro da irmã Elia Pinheiro também, que a gente recomenda, Eis que faço nova todas as coisas, ela é católica, mas tem participado de muitos eventos ecumênicos espíritas, né, com diálogo religioso, interreligioso. A bibliografia espírita, a gente começa com o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho, tem a Gênese, o livro Obras Póstumas também, publicado depois da morte de Kardec, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, traz muitas informações. Também há informações no livro Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho, no livro Há 2000 anos, tem uma profecia de Jesus, quando recebe Lívia, junto com aqueles cristãos imolados nos primeiros séculos, da era nova, né, da era cristã. Os livros Segue-me, Mãos Dadas, de Emmanuel, também trazem informações a respeito, e Plantão de Respostas, vai ter uma revelação de Emmanuel, quando a Terra se tornará um mundo de regeneração. Então, aguarde e confira, e daqui a pouco a gente vai ver que ano será esse, né? Será que está perto? Está perto. Eu só digo que está próximo, os tempos são muito próximos, né? E tem um livro Caderno de Mensagem, também, que a gente vai falar aqui. Caiba-Schutter também estudou sobre Apocalipse. Tem outros livros também sobre Apocalipse, tá? Na visão espírita. Mas aqui teriam aqui os que eu anotei na época da montagem desse slide. E tem vários vídeos também, palestras do Haroldo Dutra Dias, não está mais com esse nome, mas está como Apocalipse, no Congresso Espírita da Geórgia, na cidade de Atlanta. Foi muito bacana, foi um dos melhores que ele fez, tá? Deve ter umas 3 horas de duração, 2 horas e meia, 3 horas. A irmã Ila Pinheiro tem um curso chamado Apocalipse, pena que o áudio não está muito bom, mas dá para ouvir, dá para escutar, se você colocar um fone de ouvido fica melhor. Desvendando o Apocalipse, tem uma palestra do Cristiano Abreu Paiva também interessante. E se você quiser saber como a Bíblia pode ser utilizada para interpretar o livro Apocalipse, que é muito simbólico, ou seja, você vai pegar, se você considerar que cada símbolo daquele já foi citado na Bíblia, o que é que significa, como está sobretudo em Daniel, no livro de Daniel, o anjo explica para Daniel o que é que significa cada um, você vai nesse estudo completo do Apocalipse, do pastor adventista Luiz Gonçalves, tá? É um moreno assim, ele faz a abordagem bem completa, são vários vídeos, acho que deve ter umas 20 horas, 30 horas de curso, bem interessante e muito cheio de detalhes. E aí você vai entender o que é dragão, o que é mar, e assim por diante, os vários símbolos que são utilizados no Apocalipse, segundo a interpretação deles, baseada na Bíblia, tá? Não é propriamente a interpretação espírita, não. Mas muita coisa é assim mesmo. E tem uma palestra recente do Marco Paulo Denucci de Espírito, que, aliás, publicou um livro também com esse título, Apocalipse à Luz do Espiritismo. Eu não li a obra ainda, mas a palestra eu assisti, é muito interessante. Ele defende que nas centenas de livros de Chico Xavier há pedacinho de revelações sobre o Apocalipse, além de outros pedaços maiores, né, que você consegue fazer toda a cronologia, todo o entendimento, toda a interpretação do Apocalipse nas obras de Chico Xavier. Né? É uma hipótese, uma tese que ele traz, nova, interessante, e eu acho muito boa porque vai nos estimular a ler as obras de Chico. Então, só por isso já valeu. De ler as obras de Chico é uma recomendação sempre maravilhosa para todos nós. Claro que depois de ler as obras de Kardec, tá bom? Então, Apocalipse, pessoal, não é destruição, não é final do mundo, não. Apocalipse em grego significa retirar o véu, revelar, revelação. Assim como a doutrina espírita não é uma terceira revelação, é uma coisa boa. Ali Jesus autorizou a revelação
via mediúnica, né? João de Patmos teve uma revelação mediúnica, um desdobramento espiritual, que ele viu como é que ia ser o futuro. Então, olha que maravilha. A gente tem uma noção, e é um livro que trata da redenção da humanidade. É uma mensagem de esperança, não de tristeza, tá? Claro que é de tristeza para aqueles que partem aqui da Terra, mas a Terra vai se tornar um mundo muito melhor. Então, a gente precisa ter consciência disso, tá? Lembrar dessa redenção. Tanto que lá no livro Apocalipse está escrito que Deus enxugará toda lágrima. Deus enxugará toda lágrima. Vai ter lágrimas, mas vai ter também. Pode até deixar um pouquinho assim. A gente pode até falar um pouquinho mais, né, de Apocalipse. Então, lembrar desse detalhe, tá? E realmente é importante. Não é uma coisa ruim, a rigor. Tá? É bom a gente saber, não é bom a gente saber o futuro? É. Agora, a gente é sério também de alerta, para nos advertir, para a gente melhorar, tá certo? Agora, enquanto que escatologia significa o estudo das coisas dos últimos dias, tá certo? Então, a gente precisa lembrar disso também, que a escatologia, apesar dos slides agora de novo, Cidinha, obrigado. Né? Escaton, que significa último, mas logia, estudo dos últimos dias que a gente deve fazer também, tá? Para estar acompanhando esse trabalho, né? Deixa eu só voltar aqui. E também Jesus profetizou, ele tem lá no Sermão Profético, que tem Mateus e Marcos também, então lá tem muitas revelações, algumas profecias abstratas e simbólicas e outras concretas, como, por exemplo, a queda do templo, entre outras. E sobre a parousia, ou seja, sobre o retorno de Jesus, o próprio Kardec analisa no livro A Gênese, que significa que tem como subtítulo os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo. Então, no Espiritismo também tem profecias. Só que a gente sabe que o espírito precisa ser suficientemente elevado para saber o futuro e somente com fins úteis, em caráter excepcional, é que é revelado ao homem o futuro ou o passado também. Como a gente aprende lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos também, tá joia? Então, tem lá no item 45, vai dizer que Jesus vai retornar, mas não no corpo carnal, nem personificar ao computador. Ele apresenta-se em espírito na glória de seu Pai, para julgar o mérito e demérito de cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados, tá? Então, deixa eu só explicar para vocês como é que é essa história na visão espírita. Bom, pessoal, como é que é o Apocalipse na visão espírita? No Espiritismo tem salvação também, não tem? Tem evolução, mas tem salvação também. A gente já vai ver isso aqui. E o que é que significa essa salvação? Significa que a Terra, ela é um mundo ainda atrasado, tem os mundos primitivos, os mundos de expiação, de purificação e de provas como a Terra, tem o próximo passo que é mundo de regeneração, aí depois o próximo passo que é mundo feliz ou divino, felizes, aliás, ou ditosos, e tem os mundos celestiais ou divinos, está passando aqui, né? Tem os mundos celestiais ou divinos, habitação dos espíritos puros. Então a gente vai chegar lá um dia, mas a gente está no segundo pior tipo, onde predominam o mal. Aqui ainda na Terra predomina o mal. Então a gente vai estar passando por um processo de evolução e ao mesmo tempo de triagem, de separação do joio e do trigo. Lembra daquela parábola também? Ela também é uma parábola do final dos tempos. E aí a Terra está evoluindo e aqueles espíritos atrasados que não acompanharem a evolução, eles emigrarão aqui da Terra, irão para outros mundos, onde eles serão os promotores do progresso, porque já tem muito desenvolvimento intelectual, mas falta ainda desenvolver a parte moral. Então, os espíritos endurecidos no mal, né, eles realmente estão saindo da Terra. Muitos deles já não tiveram mais autorização de reencarnar na Terra, diz o próprio Chico, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, mas a gente sabe então que esse processo é um processo gradual, que já vem acontecendo com o passar do tempo, e só vai ficar aqui na Terra os mais ou menos bons, ou mais ou menos maus, porque a gente, na verdade, ainda é mais mal do que bom, tá? Mas a gente ainda está melhorando. Então vai se tornar um mundo muito melhor. Imagine, então a gente vai entender também aquela lenda bíblica do paraíso perdido. Então, por quê? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, revela que um planeta de uma constelação de planetas e de estrelas chamado Capela, ou Cocheiro, ou Cabra, distante alguns anos-luz aqui da Terra, não é distante, acho que é 42 anos-luz, esse mundo começou a evoluir e deixou de ser mundo de expiação e provas. Então, milhões de espíritos vieram de lá aqui para a Terra.
em 4 grandes principais grupos, né, em outros grupos menores também, e a Terra tem recebido espíritos de vários outros lugares ao mesmo tempo, né, mas os grupos dos hebreus, os hindus, os egípcios e os arianos, né, os árias. Então, a gente tem esses 4 principais grupos, já havia, por exemplo, os chineses aqui e outros, mas em torno de alguns milhares de anos atrás, veio essa chamada raça adâmica. É uma raça, Adão para a gente é uma raça de espíritos que veio para cá, que é a nossa raça, não é? Então, a gente está nesse processo de evolução, e eles ficaram com aquela lenda do paraíso perdido, a lenda dos anjos caídos, porque eles eram muito bem aformoseados e começaram a reencarnar em aqueles hominídeos ali na pré-história ainda, né? Então a gente vai ver esse salto evolutivo que houve com a chegada deles. Aí eles fizeram toda essa evolução aqui na Terra também, tá bom? E aí a gente tem essa notícia que do mesmo modo que aconteceu com eles lá, estar acontecendo com a Terra, já está acontecendo nessa transição planetária. Então a gente tem que aproveitar. Obrigado, Mauro, aí, pelo seu carinho, tá? Então a gente lembrar de que é um momento grave, sério, porque está havendo essa separação entre esses espíritos atrasados e os espíritos menos atrasados, tá joia? Vamos aproveitar esse período, não vamos deixar para amanhã a nossa transformação. Voltando aqui para os nossos slides. E aí diz que Jesus, então, vai julgar cada um segundo as suas obras, não é? Que é realmente assim como ele fala, cada um segundo as suas obras. A fé é importante, mas a fidelidade vem em primeiro lugar, tem a fé, mas, sobretudo, as obras é o que define quem vai ficar aqui na Terra ou não, tá? Agora imagine, você está aqui num planeta que já tem tecnologia, já tem vacina para um monte de coisa, chegando novas aí, urgente, se Deus quiser. A gente tem antibióticos, tem anestesia, tem ar-condicionado, né? Tem uma série, tem computador, uma série de facilidades, tem a internet hoje. Imagine você perder tudo isso e ir para um mundo onde está na Idade das Pedras, né? Sem ar-condicionado, sem aquecimento, sem WhatsApp. Como é que a pessoa vive sem WhatsApp, não é? Hoje em dia, então, assim, as redes sociais, então, aproveitar e agradecer ao Pai pelas redes sociais aí que nos permitem essa transmissão, tá? Então, aqui a gente tem essa questão da vida de Jesus. Por que houve aqui? Um pequeno pânico. E aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo as diferenças das categorias de mundos habitados, que nós já falamos, né? Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, então há muitos mundos habitados. E a regeneração é um processo, então, não é um acontecimento instantâneo, não é uma data, assim, é 21 de dezembro de 2012, não. Então, é um processo por volta de 300 anos de duração, que começou 100 anos antes da chegada do Espiritismo, tá? 100 anos antes e vai se completar 200 anos depois do Espiritismo, tá? E Jesus fala que por agora meu reino não é deste mundo. Por agora, por enquanto, ainda não é. Tá? Kardec fala que não é juízo final, mas juízos gerais, de vez em quando acontece juízos gerais, porque não é o final do mundo, né, mas é processo de triagem dos espíritos. No livro Regeneração da Humanidade tem uma mensagem muito bacana, ele fala que os tempos já chegaram naquela época de Kardec, não é? Fala que tudo que está no Evangelho tem de se cumprir, que não haverá dilúvio, nem cataclismo, nem subversão geral dos elementos do globo, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras, não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porque não os vereis olhar em torno de vós, entre os homens, pois aí é que os descobrireis. E fala que os suicídios se multiplicarão, até mesmo entre as crianças e jovens. E não é isso que nós estamos assistindo, nunca tivemos tanto suicídio. Então, uma pandemia muito mais grave que a pandemia do suicídio, né, que tem matado cerca de 1 milhão de pessoas por ano, e talvez mais, acredita-se que há muita subnotificação também, né, e acontece todo ano. Né. E expiações coletivas, então, sobre desencarnes em massa, a Clélie do Plantier fala que a gente pode contrair débitos como indivíduos, como na família toda contraindo débito, a nação inteira, um karma coletivo da nação, e até uma raça inteira. Então, a gente também resgata de maneira individual, na família, ou a própria nação. Os próprios países têm karma, né? E a gente está aqui no Brasil, que é um país jovem, melhor do que está na Europa, onde tem muitos processos ainda de resgates em operação, tá? Agora, a gente precisa ter uma informação também importante, que é o perigo das profecias. Será que
Você lembra como é que tem um conceito de médium perfeito lá no Livro dos Médiuns? Kardec pergunta qual seria o conceito de médium perfeito. E os espíritos superiores dizem, perfeito, bem sabes que essa palavra não é adequada ao vosso mundo. Podereis, no máximo, dizer bom médium, e isso já é muito, porque eles são raros. Então, médiuns realmente como Chico Xavier, como Francisco de Assis, Joana d'Arc, né, Eurípides Barçanufo, o pessoal a gente conta nos dedos. Inclusive, tem muitos falsos médiuns aí, inclusive aqui no Brasil. Tem alguns, inclusive, sendo investigados pela polícia. Né? Então, fiquem atentos, veja se os dados não estão nas redes sociais, tá? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, e, portanto, nós somos médios imperfeitos, concordam? Não tem médium perfeito aqui na Terra. Então, a gente precisa lembrar e estudar o livro dos médiuns para saber com segurança como distinguir. Então, se os médiuns aqui são imperfeitos, essas profecias todas têm problemas, têm conteúdo do próprio médium, né? Sempre, mesmo uma ótima comunicação mediúnica, tem conteúdo do médium, tá? Nada é 100% só do espírito, tá bom? A gente precisa ter essa consciência também. Então, vamos em frente. Então, cuidado quando escutar as profecias, né? E para a gente não se tornar os maiores inimigos do Espiritismo. Quem são os maiores inimigos do Espiritismo? Kardec vai dizer que os maiores inimigos não estão fora do Espiritismo. Não são os seus detratores que o atacam, porque esses já se mostram como são. Os maiores inimigos do Espiritismo estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, distraídos, não é? Que não estudam a doutrina espírita e acabam propagando-a, repassando-a com vieses equivocados, com visões personalistas, né, com acréscimos. Então, importante a gente estudar a doutrina para que a gente não seja um dos maiores inimigos da doutrina. Tá? Olha a importância do estudo. Né? Cidinha, você coloca para a gente o slide novamente? Está só dando trabalho para a Cida aqui, tirando e colocando, né, Cidinha? Vamos lá. Que bom que a gente tem ela aqui vibrando conosco e para responder as perguntas. Eu estou feliz que ela vai responder tudo. Né? Façam, anotem suas perguntas aí, tá? E aí a gente tem sobre as profecias, né, até um físico do MIT falando que premonição existe, olha lá, a própria ciência confirmando, saiu na revista Isto É, e Paulo fala para também não desprezeis as profecias, examinar tudo, então retende que for bom, porque tem coisa que não é boa, tem coisa que é falso profeta, né, falsa profecia, pelo menos. O próprio João esclarece, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais que são de Deus. Kardec estuda sobre a presciência, a precognição, lá no livro A Gênesis, tá? Também lá nos livros. E a gente sabe que o próprio Cristo nos advertiu que haverá falsos cristos e falsos profetas, e várias previsões de final do mundo, né, falharam nos anos 300, falaram que ia acabar 1000, 1984, 99, 2000, 2012 foi a mais recente, né? Então a gente tomar cuidado. 2019 não é uma profecia de final dos tempos, tá? É um relato de um confrade espírita que a gente respeita, e ele defende uma tese sobre 50 anos de moratória que Chico teria lhe revelado, tá? Mas a gente não tem maiores elementos para poder divulgar isso de uma maneira adequada, com aquela certeza que a doutrina espírita nos exige, não é? Mas ele tem feito, quem quiser pensar, mas não é uma data, no sentido, não é data, aquela chamada data limite, não é um final do mundo, não. É apenas mostrando que teve um período de moratória que a gente teria, se tivesse feito uma guerra de grandes proporções, a gente teria perdido a nossa prova. Então, a gente ganhou agora um aval que não vai mais haver guerras aí grandes para frente, se Deus quiser. Eu estou torcendo para estar certa essa teoria, essa hipótese aí, tá? Então, tem lá profecias em Isaías, em Ezequiel, em Daniel, em Joel. Daniel é o mais apocalíptico que tem no Antigo Testamento, tá? O próprio sermão profético de Jesus. E aí no livro A Gênesis fala dessa nova geração de espíritos, inclusive. Então, espíritos que começam a reencarnar aqui na Terra mais esclarecidos. Não são espíritos puros ainda, não, mas espíritos que antes de nascer foram preparados no mundo espiritual, então já chegam um conceito inato da espiritualidade. São crianças diferentes, né, que aprendem com uma facilidade muito grande. Hoje a gente está vendo muito isso. Claro que tem influência da quantidade de informação disponível, etc., mas a gente precisa estar atento que existe uma geração nova. Esse é o sinal dos tempos. É o que a gente vê ao nosso redor, essas crianças diferentes, tá bom? Então a gente vai ver aqui que alguns espíritos serão excluídos porque estão provocando a perturbação e um obstáculo ao progresso. Então vão ser substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre nós
a justiça, a paz e a fraternidade. Tá? E aí, vamos ver, o Chico falou sobre o Apocalipse? Falou, olha aí. Lá no livro Plantão de Respostas, da editora Cultura Espírita União, perguntaram a ele quando será a regeneração. Ele fala, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel é um espírito muito sério, muito nobre, né? Afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de, pessoal, não é em 2057, não é em 1º de janeiro de 2057, é quando? Por volta de, pode ser 2050, pode ser 2070, porque depende de nós também, nós não temos o livre-arbítrio também, tem uma programação, mas a gente atrasa ou adianta, né? Vamos adiantar para que a gente tenha um mundo melhor o quanto antes, não é? Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, então temos que nos esforçar e não nos acomodar, né? Achar que a gente sabe tudo, que agora é espírita, que está tudo bem, pelo contrário, a gente tem muito conhecimento e vai ser exigido, como é natural, mais da gente, como a cada um será dado, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E Kardec complementa, e será muito dado também se souberem bem aproveitar. Jesus fala de recompensas. Jesus nos diz que, né, quando Simão Pedro pergunta, ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, desde agora com perseguições e no porvir a vida eterna. Ou seja, desde agora, mas com perseguições, porque a gente não é daqui desse mundo, né? Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Fala que então que a gente vai receber em cêntuplo, 100 vezes mais, é o melhor investimento que existe, é trabalhar para Jesus e com Jesus, não é? Então vamos aproveitar a oportunidade e merecer esses salários, ó, 100 vezes, uau, vamos aproveitar, tá? E aí, também tem uma entrevista do Chico, que ele fala que o Brasil, aqui mesmo no Brasil, uma nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, a gente só tem 200, não? 200 e pouquinho, então tem muito espaço ainda, muita terra para a gente plantar e receber mais irmãos que podem vir de outros países ou de outros mundos, então a gente tem espaço. Tem também uma entrevista do Chico que ele fala que o planeta Terra pode receber 30 bilhões de espíritos, então a gente está com 7, ainda tem muita gente para chegar, olha lá, se tornar um mundo ainda muito melhor, tá? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ela elogia o livro Apocalipse, olha lá, é o Apocalipse de João, que é um livro importante, fala da linguagem simbólica, mostra que é uma advertência, e todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Então, é um livro de previsão que aconteceu, tá? Então, quando tem, no Sermão Profético fala, quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, ou seja, quando as pessoas estiverem vivendo o Evangelho, se esforçando, não é se tornando cristãs, mas das lições do Evangelho. Né? Então, vamos aproveitar para divulgar mais o Evangelho para todos os nossos irmãos, divulgar a doutrina espírita, ó, que aí você entende o Evangelho com muito mais clareza e facilidade. Vamos ver pais se voltando contra filhos, será que não é o aborto, que também é outra pandemia muito grave? Os filhos contra os pais, né? Vulgarização da mediunidade, como a gente vê lá naquela profecia que está em Joel e também em Atos dos Apóstolos. No final dos tempos, o Senhor dirá que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão. Mostrando, então, que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia ficar mais comum, não é? E será que não é isso que a gente está vendo? Quanto? A gente já tinha depressão, mas não estou como hoje. Nem 1 bilhão de pessoas com depressão. Será que não é influência espiritual mais fácil, porque a gente está mais sensível a esses espíritos? A mediunidade, quanta gente com mediunidade também hoje? Né? Ansiedade, transtorno de pânico, né? Anorexia nervosa, esquizofrenia, muitas enfermidades, como a dependência química também, a gente nunca teve como hoje. E o suicídio. Será que também não somos nós sendo levados pelos espíritos que nos desejam mal e querendo fazer a gente sofrer muito? Isso, o suicídio leva a sofrimento, leva a distanciamento dos entes queridos, né? Claro que é provisório, depois vão se reencontrar, todo mundo tem novas chances, mas
Não vale a pena. Se você está pensando em tirar a sua vida, viver ainda é a melhor opção, porque você vai ter que voltar em condições menos favoráveis e vai ter que ser submetido às mesmas provas que você está tentando fugir hoje. Você está tentando fugir de um desemprego, de uma quebra financeira, está tentando fugir de uma desilusão amorosa, da perda de um ente querido, de uma doença grave. Você vai voltar e passar por tudo isso. Você quer passar por isso de novo? Não é melhor liquidar as contas aqui, viver até o final, chegar no mundo espiritual como vitorioso, que quitou suas dívidas, ou chegar como fugitivo, que vai ter que voltar para a prisão? É melhor já liquidar tudo. Vamos mandar tudo para o cartório, protesta tudo, eu quero liquidar tudo aí logo de uma vez, né? Vamos liquidar logo tudo de uma vez, tá certo? Então, e se quiser tirar sua vida, liga para mim, tá? Liga para mim. 61 98425 0077. Tem lá um WhatsApp, manda lá, a gente vai conversar, tá? 61 98425 0077. Antes de fazer qualquer coisa, manda um zap para mim, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo. Então, lá, o livro Obras Póstumas, o livro A Gênese também, mensagem de Arago, de Dr. Berry, tem muito material para a gente estudar, tá? O livro A Gênese fala que opera-se presentemente também, confirma que a transição já estava acontecendo na época de Kardec, não é? E aí, por volta de 2057, está aí a profecia de Jesus, né? Então, importância da divulgação do Evangelho. E também tem no Sermão Profético, Jesus falando o seguinte: quando, pois, vides que a abominação, e aí na tradução de Osterwald faz mais sentido, que é aquela que provoca a desolação, né? Desolação é pesar, melancolia, depressão, tristeza, ruína, aflição, devastação, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aí há várias teorias sobre o que seria essa abominação da desolação. Uns dizem que seria quando Calígula iria tentar colocar a estátua dele dentro do templo de Jerusalém para ser adorada. Então, seria uma abominação dentro do lugar santo, né? Faz sentido, como está lá. Eu acho que agora eu me esqueci, se em Daniel se foi relatado. Não, não é Daniel, não. Já era da uma época mais recente. E também, há quem faça outras interpretações. Eu faço a interpretação pessoal. Posso trazer para vocês aqui? Tá? Não é uma interpretação espírita, não. É a opinião do Nazareno Feitosa. Então, o que seria essa abominação? Que lugar santo? Lembra que desolação é o quê? Gera depressão, tá? É melancolia, depressão, é a devastação. Qual é o lugar mais santo da Terra onde deveria haver o maior amor, mas tem ocorrido a maior abominação que vocês conhecem? Qual é o lugar mais santo da Terra? Ah, Nazareno, acho que é lá, no centro espírita. Não, pessoal, não é lá. É um lugar mais santo e onde deveria ter mais amor, onde é que é? Vamos verificar. Qual é o maior amor na Terra? Concordam que o lugar mais santo seria onde deveria ter mais amor? Qual é o maior amor que vocês conhecem aqui na Terra? O amor mais parecido com o amor de Deus? É o amor das mães? Então, para mim, o lugar mais santo que existe, né, é aquele lugar também que serve para resgatar a gente que estava no purgatório, né? Em regiões de inferno, regiões abismais. No Espiritismo tem infernos, pessoal. Não tem penas eternas, tá? Mas tem abismo, tem trevas, tem muito sofrimento no mundo espiritual. Então, quando a gente reencarna, a gente dá graças a Deus, a gente implora a oportunidade de reencarnar. Parar de sofrer, e o sofrimento no mundo espiritual podem ser 1000 vezes mais vivos, diz o Livro dos Espíritos, na questão 965, que o sofrimento, mas também as alegrias, podem ser 1000 vezes mais vivos do que os que experimentamos aqui na Terra. É melhor sofrer aqui do que sofrer lá. Nada de suicídio, tá? Então, quem é que nos resgata de lá? É o ventre materno. É uma câmera, né? É um túnel ali de luz para a gente dar à luz. A expressão é perfeita mesmo, é o ventre materno. E qual a maior abominação que tem acontecido nesse lugar santo? Na minha opinião, é o aborto. O aborto é o assassinato cruel e covarde, não é a gente que faz, de bebês indefesos que não podem nem gritar, não tem como se defender absolutamente, por aqueles que têm o dever de ampará-los e protegerem, ou pelo menos de gestarem, e depois de entregar para adoção. Hoje a lei permite isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite, é sigiloso, tem amparo psicológico, você não precisa nem ver a criança. Vai comunicar a vara da criança e do adolescente, e lá no dia do parto você vai, e você não precisa nem ver, nem amamentar a criança. Aí você vai fazer caridade para você, caridade para o bebê, caridade para um casal que deseja muito ter filhos, mas não consegue.
e ainda vai se prevenir de uma série de sequelas e ganhar uma proteção contra o câncer de mama, porque aquele desenvolvimento da mama para o leite, e quando chega ao final da gestação, ela é a melhor proteção contra o câncer de mama. Tem médico recomendando as mulheres engravidarem para não ter câncer de mama, tá? Além dos espíritos falarem que provoca vários tipos de câncer também o aborto. Então, vamos lembrar que a caridade cobra uma multidão de pecados, então vamos reparar nesse nosso erro. Eu já paguei um aborto nesta vida, eu já, não é, tenho problemas também com aborto em vidas passadas, então vamos liquidar logo essa fatura, tendo filhos, adotando, ou apadrinhando crianças órfãs, ou ajudando o movimento Brasil Sem Aborto, amparando as grávidas, as gestantes carentes, as criancinhas abandonadas, tá? Porque essa é a proposta do Evangelho, tá? Não é de sofrimento. Então, para o dever daqueles que têm os deveres de protegerem e que mandam profissionais que juraram preservar a saúde, inclusive juraram não dar substância abortiva à mulher, está no juramento de Hipócrates, e tire suas vidas, né? Então está lá. E no livro Chico Xavier, livro Entender Conversando, são entrevistas de Chico Xavier, tem Emmanuel falando contra a legalização do aborto, porque tem gente, não sou contra essa prática, mas sou a favor da legalização. Então, não pode ser as duas coisas, não. Ou é um ou é outro, tá, pessoal? Não dá para ser as duas coisas, não. E aí a gente vai ver, não é? Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do A. Eu não vou falar a palavra, tá, não, eu vou falar só A. Qual a sua opinião? O A é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitário, por que havemos de criar a matança de crianças indefesas? O pessoal Emmanuel é um mestre da língua, por que ele não chamou de A? Porque ele sabe que aquilo não retrata a realidade. Quem é a favor da legalização da matança de crianças indefesas, de maneira cruel e covarde? Ninguém é a favor, concorda? Então, olha como é importante não usar eufemismos quando não, a gente não deve. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, e isso é um delito muito grave. Tem espíritas dizendo que não, que é só um delitozinho leve. Não, delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização dos seus próprios esforços, que achamos muito justo, seria melhor se eles dessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o ar, que quando legaliza, multiplica muito. Veja o que aconteceu no Uruguai, triplicou o número de As lá, porque agora ela está legalizada, né? E ele acrescenta, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de A no século passado, ou no princípio, meados desse século, nós aqui, meus amigos, não estaríamos vivos. Porque se, eu pergunto para os obstetras, vocês acham que quantas gravidezes são desejadas? E assim, aliás, são planejadas. Podem ser desejadas, mas nem todas são planejadas, concorda? As dançarinas acho que são 70% a 80%. Pessoal, se for esperar a gente estar com dinheiro sobrando, com tempo livre, ter terminado as pós-graduações todas, pós-doutorados que a gente quer terminar, que a gente já viajou para conhecer o mundo, e aí para poder ter filho, a gente não vai ter filho nunca. Né? Então, muitas vezes vem no susto, o Andrezinho vem no susto. Claro que não é para vir com 10 anos de idade, como a gente vê esse episódio lamentável. E a menina não tem culpa, ela não vai sofrer por causa disso, não, tá? Ela não. Mas os outros todos que influenciaram, que fizeram a prática, responderão diante da lei. Então, a gente precisa esclarecer, porque ali naquele caso, segundo relatos de médicos que trabalham naquele hospital e conheceram o caso, eles disseram que Nazaré não tinha risco de morte para criança. Pelo contrário, era mais arriscado praticar o aborto, porque a nota técnica do Ministério da Saúde diz que só se faz o ar até 22 semanas. Já estava com 23 semanas e 4 dias. Estava praticamente 6 meses. E a menina teve um parto. Só que ela, em vez de nascer uma criança, nasceu um bebezinho morto. Então, a gente precisa pensar nisso, que não ia acabar com o trauma da violência sexual. Né? O aborto não apaga o passado, não desengravida a mulher, só gera mais um trauma para ela. Então, é melhor, né, já está mais uma semana ou duas, fazer uma cesariana, levava para adoção, bom para todo mundo. Já várias outras meninas de 10 anos no Brasil, infelizmente, isso é comum, gravidez na adolescência. E várias crianças nascem, filhas de mãezinhas de 10 anos de idade, infelizmente. Mas é melhor do que essa prática, tá? Então, a gente não estaria vivo se tivesse essa facilidade aí de
de, da prática, doar, se fosse autorizado, tá bom? Cida, quantas perguntas nós temos aí? Aí, então, tá nessa obra Livre Entender Conversando. Fala para mim quantas perguntas já temos, só para a gente definir aqui o tempo de respostas, tá? Oi, Nazareno. Olha, por enquanto o pessoal ainda não está fazendo, mas os meus amigos aqui estão me inspirando para fazer algumas perguntas, né? Que aí, se Tá, não tá forem então feitas, eu faço aqui, né? Pode tá, deixar então que vamos você vai. dar mais Tudo 5 pergunta minutinhos para o fácil, pessoal tudo fazer. fácil que tu vai poder responder, eu, né? Então, 5 minutinhos aí para o pessoal formular perguntas. Enquanto isso, olha o que o Chico Xavier falou para Marlene Nobre, que se o Brasil legalizasse o ar, o país entraria em um ciclo de guerras. Imagina, pessoal, a pior coisa que tem, muito pior do que essas pestes que a gente está vivendo agora, é a guerra, porque a guerra tem morte, orfandade, mutilação, destruição. Não tem indústrias, não tem mais loja, não tem mais cidade, você não tem onde morar, não tem água potável, não tem remédio, não tem hospital, você não tem mais pátria. Você vai morar, se conseguir, num campo de refugiados, levante a mão para o céu se você conseguir chegar num campo de refugiados. Então vamos ajudar, inclusive, nossos irmãos aí. Então, olha lá, o Brasil se tornar um país com ciclo, não uma, mas um monte de guerras. Não, não vamos permitir isso, né? Não vamos gerar esse karma coletivo que será nosso, todos nós, que ajudamos ou que não ajudamos a implantar, tá? Então, tá lá na entrevista ao Diário do Nordeste, legalização desse. Mas, Ari, como é que a gente faz para se salvar? Eu entendi tudo isso aí, agora eu quero... Como é que a gente faz para se salvar? Vamos lá. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, de que precisa do Espírito para se salvar. Tem esse item lá no capítulo 15. E aí tem a parábola do final dos tempos. Qual é a parábola do final dos tempos, do fim do mundo? É essa aí. Quando Jesus vem, então, separa as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Como é que a gente sabe quem aqui está no grupo que já é ovelha ou que ainda é bode? Hum? Porquanto tive fome, vós me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra, lá da Venezuela, por exemplo, e me hospedastes, me acolhestes, né? Me recebeste no ventre como filho, né? Podemos acrescentar. Estive nu e me vestistes, doente me visitaste, preso me foste ver. Pessoal, isso aí parece com o quê? Parece com mãe. Mãe é que faz tudo isso. Às vezes, só a mãe que vai visitar a pessoa presa. Né? Vamos lembrar, então, da caridade. E aí, então, só é caridade. Não precisa ser espírita, ser católico, aceitar Jesus, pagar o dízimo, ser batizado. Não precisa fazer o quê? Fazer o que ele pediu. O que, é que ele pediu? Pode até ser ateu, mas tem que fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Só que caridade para o Espírito, para Jesus, os Espíritos nos falam, não é somente a caridade material, mas a caridade moral, a benevolência, e também junto da beneficência. Então, o que é benevolência? É ser bom para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Isso então, é bondade ativa, não é somente intenção, é fazer o bem, tá? E quem é benevolente faz a caridade material, que a gente viu no slide anterior, e também perdoa e também é indulgente com as imperfeições alheias. Nem precisava dizer, mas é tão importante que os Espíritos reforçam. Perdão e indulgência. Por quê? Porque perdoai para que Deus os perdoe. Se não perdoardes aos homens, Deus também não vos perdoará os pecados. Então a gente precisa perdoar para ser perdoado. É muito importante a lição também do perdão. Perdoemos a todos, perdoamos a todos os espíritos equivocados. E oremos por aquela família, por aquela menina, graças a Deus ela passa bem, está bem de saúde, não teve maiores complicações agora, recebeu muitos presentes, graças a Deus o desfecho, apesar de não ser o mais indicado, ela tá bem. Então vamos orar, nada de condenação, nada de julgamento, mas sim de acolhimento. A fase agora é de acolhimento, tá? Eu só comentei a título de esclarecer essa questão. E lembrar da mensagem de remuneração espiritual, Emmanuel fala, né, no livro Perante Jesus, que quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, olha lá, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura endurecer exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Nós ganhamos
oratórias, ia ter um resgate dificílimo, aquela doença grave, ia ficar internado no hospital psiquiátrico como eu iria ficar se já não tivesse começado a fazer alguma coisa no bem. E quando ocorre o momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as, liquidando de todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir aí junto com a Cida, junto da OMI aí, do pessoal todo, de Guaíba, ser-nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor, ok? E aí, se der tempo, a gente fala sobre regeneração. Quantas perguntas chegaram? Bom, só para concluir, o Haroldo tem um videozinho, Regeneração em 2057, eu até coloquei no meu canal no YouTube, tá um videozinho pequenininho, e ele faz toda a cronologia da semana profética, do cálculo profético, fala que um dia 1.000 anos, uma semana são 7.000 anos, e fala que a semana profética começou 2.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, então tivemos já 6 dias, estamos indo para o 7º dia, que é o dia da expiação, o dia da purificação, é o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, também, como é falado na Bíblia, não é? Então, quando é que aconteceria isso? Então, ele faz toda a cronologia, e a gente sabe que 1 hora, então, são 42 anos, e a gente faz o cálculo lá, desde 1857 até 2057. Então, 2057 vai ser o planeta, um mundo de regeneração, então, por volta de 2057. 2057 menos 42 anos, que é 1 hora profética. Então, a hora profética começou em 2015, nós estamos em 2020. Meus amigos, nós somos literalmente os trabalhadores da última hora. Nós estamos na última hora cósmica para o 7º dia. Nós estamos na madrugada já, indo para as 6 horas da manhã, que é quando inicia o novo dia, do dia dessa transformação planetária. Então, não há mais tempo a perder. Esta nossa encarnação agora é a mais importante como espíritos. Não há mais tempo a perder. Não, na próxima eu faço. Não, é nessa, agora. E como é que a gente se salva? Caridade que cobre uma multidão de pecados. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Então, todos estão convidados aí. Tem várias palestras sobre o tema que eu convido vocês a assistir. Eu vou deixar aqui. E tem um poema depois que a gente faz como prece de encerramento, tá? Tem pandemias na visão espírita, ansiedade, pânico, perda de pessoas amadas, dificuldade financeira, a paz em família, depressão e alegria de viver. Olha, quem está com depressão, assiste essa playlist, são várias palestras, por que sofremos, mundo de regeneração e motivos para não desistir na vida, na transição planetária sobre suicídio. Então, evite isso e fale isso aí, tá? Lembrar que o filme do Divaldo está em várias plataformas aí para compra ou para aluguel. Vamos ajudar, o melhor filme que eu já vi na vida, não é nem filme espírita, o melhor filme que eu já vi na vida, e não façam pirataria, porque a Disney tem os direitos autorais, tá? E está também no Telecine agora. Assista no Telecine se você é assinante também, tá bom? E a gente lembra, não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, tá? Diz o Salmo 82. Em verdade vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então a gente volta para a Cida para ver aí as perguntas. Vamos lá, Cidinha, perguntas. As fáceis para mim, as difíceis você resolve. Maravilha, vá. A gente vai ficar aqui até meia-noite, eu acho. Se as crianças não chorarem. Bom, a gente recebeu uma pergunta que até eu já tinha colocado aqui, tá? Sobre o papel, então, da pandemia frente aí a essa transição planetária. E o que tu nos diz? Eu vou fazer as perguntas e aí depois tu vê aí, vai administrar o tempo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar... Melhor. Só me diga quantas perguntas mais você quer fazer, que aí já respondo de acordo com o tempo aqui. Aí outra sobre a questão... Tá, outra sobre a questão do medo também, né, que as pessoas estão sentindo também sobre esse processo, né, o que tu pode falar.
E outra que é a respeito ali dos inimigos do espiritismo, tá? Que isso me chamou a atenção e a gente tem visto, assim, espiritismo politizado, né? E aí isso também, além já de um problema que a gente já tem de personalismo dentro do movimento espírita, agora também a politização também do espiritismo. São essas perguntas aqui. Aí, se o pessoal gostar, faz mais alguma aí. Tá. Bom, Tem mais então, outras aqui, se sobrar tempo. tá, Mas vamos nessas sobre, três por enquanto. sobre esse assunto dessa enfermidade que está nos abatendo, pessoal, leiam lá o item Flagelos Destruidores, no capítulo da Lei de Destruição, da terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Lá explica tudo. Poucas perguntas, são apenas 5 perguntas, 737 até 741. E os Espíritos falam que é um estímulo para o nosso progresso, é feito para a gente avançar mais depressa, a gente avança em pouco tempo, que levaria muitos séculos para acontecer, é um aprendizado que nos servirá no futuro, é também, Kardec pergunta, mas não tem outro jeito da gente evoluir, não? Isso tem, Deus tem empregado os outros meios todos os dias, o homem que não os aproveita, então, né, então é necessário fazê-lo sentir sua fraqueza para diminuir o seu orgulho, e a gente começar a buscar respostas. Quantas pessoas estão se espiritualizando nesse período, né? Fala também que são provas para a gente passar, e fala que haverá uma larga compensação para aqueles que suportarem esse sofrimento sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar, sem se rebelar contra o Pai, certo? Sem desespero. Então, sofrer, o bem sofrer, diferentemente do mal sofrer, tá? Então, leiam lá que vocês vão ter mais informações. Quanto ao medo, pessoal, o medo é um dos instintos de conservação mais úteis, mas mais perigosos também. Ele está por trás de uma série das nossas imperfeições morais. No livro A Gênese, capítulo 3, item 9 ou 10, dependendo se está na quinta ou na primeira edição, né, mas vai ter lá que o instinto de conservação é a principal causa das nossas imperfeições morais, é o instinto de conservação, e dentre eles eu relaciono sobretudo o medo, tá? Claro que, por exemplo, o instinto sexual também é um problema, como foi o caso desse rapaz que violentou essa criança, né? Então, é um problema também, um instinto de conservação muito presente ainda, as pessoas como animais, como doentes mesmo, né? E que merecem também nossas preces, tá, pessoal? Veja o item caridade para com os criminosos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E vamos orar por todos eles. Então, no livro Nosso Lar também fala, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada aqui na Terra, o governador reúne toda a cidade e fala, não é, para que estudássemos agora, fazer um curso sobre o pavor, sobre o medo, sobre o terror, para a gente saber, e um dia a humanidade vai saber mais tarde, a importância disso, como é importante combater o medo, o pavor, através da fé, do estudo que fortalece a fé, e a fé robusta para enfrentar todas as adversidades, para a gente não ficar com medo. A terceira pergunta, qual foi? Você chegou sim, da politização, né? Então, um dos maiores inimigos do Espiritismo, nessa frase que eu escutei do Evandro Nuleto Bezerra, num seminário uma palestra sobre o Livro dos Espíritos, lá no Castelo de Zaringen, na Suíça, em Verdun, na Suíça, uma palestra memorável, o Evandro Noleto Bezerra, psiquiatra espírita, né, ligado à Federação Espírita Brasileira, ele fala isso. Quanto à questão da política, pessoal, a gente está fazendo uma polarização que não é justificada, vamos deixar isso fora da doutrina. Você pode fazer estudos da política à luz do espiritismo, mas não trazer o tema de política para a casa espírita, tá? Para o movimento espírita. Por quê? Porque lá no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o modelo para todos os centros espíritas do planeta, do próprio Kardec, como está em O Livro dos Médiuns, lá tem, né, no capítulo 30, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá fala que as questões de política são questões irritantes, que estão proibidas dentro da sociedade, da casa espírita. Então, a gente não pode levar
questões político-partidárias, né? Claro que podemos falar do poder político do ponto de vista do cumprimento dos nossos deveres como cidadãos, do dever de votar, a importância de fazermos aí as políticas públicas, de ajudarmos aí os movimentos em defesa da vida, como a doutrina espírita ensina, mas não de fazer política partidária. Ó, você tem que votar no candidato tal, no Y, no Z, olha, ele vai fazer caridade. A gente não é nem para receber, a gente é proibido de receber doações de políticos. Leiam também o livro Conduta Espírita, tá? Que tem um item lá nos embates políticos também, muito importante para a gente ver. A gente tem uma palestra sobre política e espiritismo, tá lá no YouTube, dá uma procurada depois, tá? Espiritismo é política, ou política e espiritismo, um desses nomes aí, tá? E aí a gente explica. Então, não é para fazer isso, não é espiritismo progressista ou espiritismo conservador, não. Só tem um espiritismo, é o espiritismo de Kardec, tá? Ele tem coisas que podem ser consideradas progressistas ou conservadoras, mas não ficar criando denominações ou provocando divisões no movimento espírita, né? O diabo é aquele que divide, aquele que separa. Então, a gente não separar o movimento espírita, mas promover a união e a unificação, como propõe Jesus e Kardec, e Dr. Bezerra de Menezes. Verdade. Só mais uma perguntinha, que também me chamou a atenção ali sobre esses 900 bilhões de habitantes que virão aqui para o Brasil. E como está havendo muita queimada aí, né? E também, lógico, que eu vejo que essas queimadas também servem para nos conscientizar da importância de se cuidar da natureza, mas não seria também um processo necessário para que viessem habitar aqui mais 900 mil pessoas aqui no Brasil? O que tu acha a respeito disso? Mais 900 não, né? Mas ter essa capacidade aí. 900 milhões, é muita milhões, gente, né? A gente vai ter que utilizar uma área maior, tanto para morar, não só para cultivar o solo, mas teremos que utilizar. Então, se é importante preservar o meio ambiente, é sim, mas a gente pode destruir desde que não seja de maneira abusiva, diz o Livro dos Espíritos. A gente, se for para utilizar para o bem, para moradia, para etc., para cultivo de solo, a gente pode, porque a gente não está provocando uma destruição abusiva. E a rigor, mesmo quem produz o oxigênio na Terra são as algas azuis, as cianofícias nos oceanos, tá? E a gente tem que preservar os oceanos, que está tendo muita poluição chegando nos oceanos também, para não destruir essas algas e toda a vida que recebe, merece todo o nosso respeito, porque são nossos irmãos também, tá? Mas aí, assim, quanto às queimadas, são cíclicas, né? Por exemplo, essa época agora fica muito seco, aqui em Brasília está muito seco esse período, começa a período de seca, que é agosto, setembro em Brasília, no interior do Nordeste também tem um período muito, do norte de Minas, sul da Bahia, esses locais ficam muito secos e aí naturalmente tem queimadas. Da época, até do clima. O clima aqui já é natural, fica muito seco, fica praticamente sem folhas nas árvores, né? Só alguns tipos, algumas espécies que ficam árvores. Então, tem esse período de queimadas mesmo. Eu não sei se está mais ou está menos. Alguns levantamentos dizem que está mais ou dizem que está menos. Então, a gente tem... Aí é uma discussão política que eu não gostaria de entrar aí no campo, tá certo? Mas que o Brasil tem terra cultivável para receber 900 milhões de habitantes. Emmanuel fala que a gente ainda está se abeirando das praias, a gente nem avançou muito ainda para o interior, isso é verdade. O Brasil tem uma potência imensa, já produz muito e produzir muito mais para alimentar todos os nossos irmãos em humanidade. É verdade. Pois então, nós te agradecemos, Nazareno, assim, a gente teve bastante pessoas aqui, nos deram boa noite, eu não vou ler o nome de todos, né, te desejando aí muitas coisas boas, a gente agradece a tua boa vontade de estar aqui, bem, de prontidão, assim, já respondeu, já aceitou o nosso convite. A gente pede para que as pessoas que estão nos assistindo compartilhem e estudem esse material que o Nazareno nos trouxe aí, muita coisa, né, para a gente estudar, para a gente papirar, e palestras também, né, quem não está a fim de ler, né, assista essas palestras. O Nazareno, ele ensinou muito aqui para o nosso movimento espírita, e também já é uma pessoa que se adaptou às novas tecnologias muito rapidamente, assim, então já trazia o seu material ali, já gravava, né, as suas palestras, já colocava no YouTube, né, então, assim,
É um cara aí que está um pouquinho à frente aí do movimento, assim. Só Não na quero tecnologia, que... só na tecnologia. Isso, mas nos trouxe um bom legado, assim, sabe? Assim, que a gente aprendeu bastante. E então, eu acho, assim, que a gente agradece mesmo e vamos convidar outras vezes e quem sabe aí vir a Guaíba novamente, né? Agora que as crianças já estão maiorzinhas, para a gente poder aí compartilhar aí dos teus ensinamentos aí. Obrigada. E agora fica contigo aí para ler a poesia aí, gratidão a todos que estão aqui conosco até agora. Obrigado, Cida. Obrigado a todos os internautas aí, carinho, né? Não mereço, mas agradeço aí o carinho de vocês, tá? Vamos colocar então aqui um poema para a gente encerrar, aí já nos preparando para a nossa prece, e quem sabe a gente não volta aí para ver essa. Eu gosto muito de Porto Alegre, tenho amigos muito queridos aí também no interior, e quem sabe com a esposa aí para subir a serra, tomar um chocolate quente, a gente foi lá em Gramado na época da Páscoa, foi muito legal, e agora aí com as crianças, então elas vão adorar, né? Vamos sim, estar com vocês um dia. Bom, meus amigos, então a gente vai, quando vocês estiverem aflitos, preocupados, aí com o final dos tempos, com a pandemia, perguntar onde está Deus, vendo tantas coisas atrozes, não é? A Jesus nos disse, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Esse poema belíssimo. Então, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha os profissionais de saúde, salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, Allan Kardec procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós. Muito obrigado, meus amigos, que Deus abençoe. Aí está o nosso canal, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa no YouTube, é o nosso e-mail, onde vocês podem também pegar os nossos slides, tá, gratuitamente, lá na loja nazarenofeitosa.com.br. Vamos à nossa prece? Agradecendo então a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso mestre, pelos nossos mentores, nossos espíritos amigos, por Chico Xavier, por Allan Kardec, por tantos missionários do bem, Senhor. Deixa-nos te louvar, te agradecer e, ao mesmo tempo, te pedir, Pai, por todos aqueles que agora estão sofrendo, pelos que estão doentes, os que estão retornando ao mundo espiritual, por todos os seus familiares e amigos. Abençoa também aqueles que estão perdendo seus empregos provisoriamente, mas irão recuperar, os que estão tendo suas empresas fechadas, endividados, desesperados, aflitos, pensando em tirar sua vida. Ajuda-os, Pai, fortalece-os também. Abençoa a todos nós, abençoa os nossos governantes, parlamentares, juízes, todas as pessoas responsáveis, né, pela condução dos destinos do mundo, no Brasil e em toda parte, e abençoa-nos, Pai,
para que sejamos instrumentos de tua paz, do teu amor, do esclarecimento, da fé, do consolo, da paz e da alegria para todos os nossos irmãos. Despede-nos na tua paz e se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Cidinha, você ainda está aí?